no livro de Gênesis, no capítulo 5, em nome de Jesus. Gênesis no capítulo 5. Graças a Deus. Enquanto você vai achando, pergunte assim para o seu irmão: qual é o seu legado? Pergunte assim com mais firmeza: qual legado você tem deixado para sua casa? Pergunte assim para ele: como seus filhos lembrarão de você? Amém? Graças a Deus. Vamos ler então, irmãos, antes de continuarmos. Leia o verso 23 e o 24 comigo, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, verso 23: Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Amém? Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia o Senhor o levou para junto de si. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Teu Espírito nesta noite, Pai, aplique ela ao nosso coração e nos faça entender, nos faça compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, que possamos sair daqui mais fortalecidos. A Tua palavra diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir. Em nome de Jesus, ó Pai, então que ela possa aumentar nesta noite. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos falando já dois domingos a respeito da vida de Abraão, amém? E o livro de Gênesis, irmãos, na verdade, assim, ele nos mostra, ele fala a respeito das promessas que Deus designou a um homem chamado Abraão, né? Ele fala do desenvolvimento da sua família em torno dessa promessa. Mas o livro de Gênesis também, irmãos, está narrando um legado de fé. Amém? Repita comigo: legado de fé. Amém? Como e o que Deus fez através da vida de um homem chamado Abrão, como Deus o chamou e o separou para não só abençoá-lo, mas para que ele ordenasse a sua família, para que ele deixasse um legado à sua descendência. Um homem que não tinha filhos, um homem que não tinha terra, a partir do momento em que Deus chamou ele, passou a ter coisas relevantes com as quais ele tinha responsabilidade de lidar e deixar adiante. Nós vivemos uma situação, nós não, mas existem pesquisas que dizem, irmãos, que a maioria das pessoas que recebem uma herança relevante de um pai, por exemplo, normalmente a desperdiçam em um determinado tempo. Amém? E isso é algo triste, irmãos, porque alguém passou a vida inteira construindo um legado, nesse caso financeiro, passou adiante, a pessoa desperdiça. Nós temos na Bíblia uma parábola do filho pródigo, em que Jesus, muito conhecida, né, irmãos? Pense, aquele homem, aquele rapaz, ele pede para o seu pai parte de uma herança, sendo que o seu pai ainda era vivo. E o pai, de bondade, dá a herança, né, dizendo: filho, siga o seu próprio caminho, a escolha é sua. Amém? E a Bíblia diz que ele sai viver do seu dinheiro, o dinheiro que tinha sido construído pelo seu pai de forma dissoluta, de forma irresponsável, ou seja, de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele vai parar com os porcos, comendo a comida dos porcos, ou seja, ele desperdiçou uma fortuna de uma herança que não foi ele que construiu. Amém? Ou seja, irmãos, o livro de Gênesis nos apresenta uma herança de um legado, não só material, mas espiritual. E é por causa dessas coisas, irmãos, né, por causa que a fé de Abraão deveria influenciar a família e muitas gerações depois dele, irmãos, é que textos como esse, de aproximadamente 4.000 anos atrás, são tão relevantes para nós. Amém? Por causa que Abraão nos ensina muitas coisas. A forma como Deus tratou a vida de Abrão, que não era um homem perfeito, irmãos, é chamado de pai da fé, mas não é um homem perfeito, muito pelo contrário, a Bíblia mostra os seus erros, mas nós olhamos para as dificuldades que Abraão enfrentou, irmãos, na sua caminhada de fé, e nós aprendemos, irmãos, uma coisa que eu considero importantíssima. E acho que quando eu e você lemos textos como esse, nós devemos pensar nisso. Assim como Abraão, eu e você também estamos construindo um legado de fé. Amém? E se nós, assim como Abraão, estamos construindo um legado de fé, irmãos, nós precisamos nos preocupar com o legado que deixaremos. Você concorda comigo?
Nós temos a responsabilidade de construir uma caminhada relevante com o Senhor, mas precisamos nos preocupar com uma coisa, irmãos: o que vamos passar adiante? Será que a nossa vida de fé será um exemplo a ser imitado? Lembre-se que Paulo diz, irmãos, em uma das suas cartas: imitem a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Amém? Ele estava dizendo: a minha vida é digna, a minha fé é digna de ser imitada, porque eu fui imitador de Cristo. Ou seja, eu deixei um legado de fé relevante, que é possível de ser imitado. Você concorda comigo? Nós lemos aqui a respeito de Enoque, irmãos. Pouca coisa se sabe de Enoque. Enoque, ele era bisavô de Noé, irmãos. Mas aquilo que a Bíblia fala de mais relevante a respeito de Enoque é que ele andava com Deus. Amém? Algumas traduções do texto que nós lemos aí em Gênesis 5 traduzem dessa forma: e Enoque andou com Deus. Amém? É o que se sabe a respeito de Enoque. A Bíblia diz que ele foi de alguma forma arrebatado, ele desapareceu, o Senhor o levou para junto de si, porque ele era um homem muito justo para a sua época. Enoque andou com Deus. Ou seja, qualquer descendente, irmãos, deste homem chamado Enoque, ao ler, ao ouvir falar, ao ouvir contar uma história a respeito dele, saberia: poxa, esse meu descendente foi um homem de fé. Esse meu descendente deixou um legado que pode ser imitado. Com Abraão não seria diferente, irmãos. E por isso que nós estamos aprendendo com a vida de Abraão. Agora vai para Gênesis 12 comigo, rapidinho. Gênesis capítulo 12, o verso 10, diz assim: havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra de Canaã. Amém? Nós temos um paralelo aqui, irmãos. Esse acontecimento na vida de Abraão é um paralelo com relação aos seus descendentes. Lembre-se que o povo de Israel foi ao Egito. Amém? A Bíblia diz que Israel, Jacó, mudou seu nome Israel, desceu com a sua família ao encontro do seu filho José, que já estava no Egito administrando a fome da época. Amém? Aqui nós temos um paralelo interessante, irmãos. Qualquer descendente de Abraão lá no Egito, irmãos, qualquer hebreu, poderia recorrer aos textos, poderia recorrer à tradição oral, porque se falava muito, se contava aos filhos dos filhos, aos filhos dos filhos dos filhos, que os nossos antepassados andaram assim, viveram assim. Qualquer hebreu lá no Egito, irmãos, poderia olhar para trás e dizer: eu estou passando por uma dificuldade agora, estou escravizado aqui no Egito, mas o meu pai Abraão teve um momento de dificuldade parecido, e a Bíblia diz que Deus estava com ele. Nós sabemos que Deus estava com ele, porque Abraão deixou um legado. Amém? E tudo isso, irmãos, só é possível e só era possível para aqueles descendentes de Abraão no Egito, porque tinha sido construído um legado de fé. Tinha sido construída uma caminhada, e mais do que isso, irmãos, tinha a preocupação de passar adiante, de falar adiante. Amém? De comunicar aos filhos, comunicar aos netos, comunicar à casa, aos empregados, que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. E nós devemos andar com Ele. Amém? O autor de Hebreus nos diz algo interessante sobre isso, irmãos. No capítulo 13, não precisa abrir, no verso 7 ele diz assim: lembre-se de seus líderes, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Amém? Ou seja, porque todo o bem que resultou da vida deles, ou seja, aquilo que eles começaram, eles andaram e terminaram a carreira, por causa de todo este resultado da caminhada, vocês imitem a fé deles. Amém? Porque, irmãos, é importante não só começar, mas também terminar. Aliás, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Amém? Porque é importante começar uma caminhada e deixar um legado. Amém, irmãos? Ou seja, o que o autor de Hebreus está querendo nos ensinar? Assim como nós nos espelhamos, irmãos, na fé de pessoas que foram importantes para o nosso progresso, de conversão, nós nos espelhamos nelas, nós temos, irmãos, exemplos a seguir, nós precisamos nos questionar uma coisa, irmãos. Isso deve ser uma preocupação genuína no nosso coração. Que legado que nós estamos deixando? Amém?
Que legado que nós estamos deixando? Será que ele será, o fim da nossa vida, irmãos, digno de ser seguido pelos outros? Será que as pessoas lembrarão de nós e dirão, como diriam de Enoque, ele andou com Deus? Amém? E para isso as pessoas precisam, irmãos, aprender com nossos erros e com os nossos acertos. Amém? Não foi diferente com Abraão. O texto de Gênesis não esconde os problemas da família de Abraão, irmãos. Muito pelo contrário, ele nos mostra, Deus revela os problemas para que a gente aprenda com isso. Amém? Leia o verso 11 em diante comigo, irmãos. Do capítulo 12. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa. Por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, e a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Amém? Nós aprendemos aqui algumas coisas a respeito de Abraão, irmãos. No texto anterior ao verso 10, irmãos, a Bíblia nos mostra Abraão como um adorador. Amém? Ele chega em Canaã, ele se depara com um povo idólatra, um povo que procurava os bosques e os carvalhos, irmãos, que era parte da terra fértil de Abraão, e ali fazia culto a deuses estranhos, cultos, irmãos, que se originaram a cultuar-se Baal, né? Lembre-se lá da história de Elias e os profetas de Baal, que a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu e destrói, irmãos, todos os profetas. Esse povo aqui, o povo cananeu, irmãos, era um povo que adorava deuses estranhos, e eles faziam coisas terríveis. Por exemplo, eles sacrificavam animais aos deuses, inclusive crianças. Pessoas, inclusive crianças, irmãos. E a Bíblia diz que quando Abraão chegou neste lugar, se deparou com essa situação, a Bíblia diz que ele ergue um altar a Deus, sacrifica ao Senhor Deus e proclama o nome do Senhor no meio de um povo estranho. Mas daí no verso 10, irmãos, na primeira dificuldade, a Bíblia diz que houve fome na terra de Canaã. Assim como aconteceu, né, muitos anos depois que o povo desceu ao Egito. A Bíblia diz então que ele vai ao Egito, irmãos, Abraão vai e desce ao Egito, irmãos, e ele deixa de andar por fé. Ele deixa de ser um adorador e passa a andar, irmãos, por vista, não mais por fé. Ele abandona a sua principal característica, irmãos, que era de ser um adorador, de alguém que tinha muita fé em Deus, de alguém que estava caminhando em direção a Deus, por causa daquilo que o Senhor estava mostrando a ele, por causa das promessas, irmãos, e passa a ser uma pessoa que está apegada às circunstâncias. Ele, na primeira dificuldade, ele chega no Egito, e a Bíblia diz, irmãos, que ele ali arma uma armadilha ao povo daquela terra. Ele começa a mentir, ele começa a enganar. E aqui nós aprendemos uma coisa, irmãos. Quando você lê o livro de Gênesis todo, você percebe uma coisa. Essa arte de engano, irmãos, acompanhou a família de Abraão por muito e muito tempo. Muitas gerações de Abraão, irmãos, se envolveram com grande engano. Repetiram o erro de Abraão e começaram a mentir, irmãos. Se portaram como enganadores, enganando pessoas. Por exemplo, o neto de Abraão, Jacó. A Bíblia diz que Jacó nasce junto com o seu irmão Esaú. Esaú nasce primeiro e a Bíblia diz que Jacó já sai puxando o calcanhar dele. Aliás, o nome de Jacó significava enganador.
A Bíblia diz que ele tenta enganar até mesmo seu pai, irmãos, Isaac. Ele engana o seu pai, ele engana seu irmão, numa trama de mentiras com a sua mãe, ele rouba a primogenitura e foge. E começa a fugir, com medo da sua família. E a Bíblia diz, irmãos, que o tratamento na vida de Jacó foi intenso, por causa do engano. Ele passou a repetir as coisas que o seu avô Abraão fazia, mentir. A Bíblia diz que ele foge, irmãos, ele vai para uma terra, lá ele é enganado pelo seu sogro 2 vezes. Labão engana Jacó 2 vezes. Depois de muito tratamento, você sabe, irmãos, que Deus mudou o nome dele para Israel. Mas essa mentira, irmãos, acompanhou a família de Abraão por muito tempo. A arte de ficar enganando. Só que tem um problema, irmãos. O engano normalmente é passado às vezes. Normalmente as pessoas pegam por costume mentir. Se espelham em quem é mentiroso. Por isso que nós temos que ter um cuidado. Nós temos aqui o texto, irmãos, do verso 11 até o final. E eu quero refletir com você nessa noite 3 coisas a respeito dessa mentira de Abraão. Amém? A primeira, repita assim comigo: o medo é incredulidade. O que motivou Abraão, irmãos, a mentir? O medo. A Bíblia diz que ele chega no local e pensa: Sara é uma mulher bonita, eles vão querer matá-me para ficar com ela, então eu vou enganar. E a Bíblia diz que ele tem medo. Medo, irmãos, geralmente é incredulidade. Deus jamais deixaria Abraão, irmãos. Deus jamais permitiria, irmãos, que ele comprometesse a promessa. Mas sabe qual que é o problema aqui? Por causa que ele teve medo, irmãos, ele resolveu tomar controle da situação. Ele resolveu, irmãos, se autopreservar porque estava com medo. Em que sentido? Mesmo que se autopreservar significasse, irmãos, a vida da sua própria esposa. Abraão, irmãos, coloca Sara como um escudo para a sua autopreservação, porque ele tem medo. Ele diz: Sara, me defende, né? Fica na minha frente, assim vão me tratar bem. Isso, irmãos, acaba prejudicando a vida da sua própria mulher. Sabe o que Abraão esqueceu por conta do medo, irmãos? Que Sara também era parte da promessa. Sara fazia parte, irmãos, da promessa que Deus tinha feito: de ti levantarei uma nação. Ele simplesmente estava comprometendo a promessa, ele simplesmente estava comprometendo o legado, colocando a sua esposa na frente da circunstância, porque ele teve medo. A primeira dificuldade na vida de Abraão, irmãos, mostrou que ele ainda tinha um pouco de covardia na sua vida. E covardes não deixam legado. Covardes sucumbem ao medo. Abraão tentou se autopreservar e colocou a vida de Sara em risco. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Me lembra o que Davi fez com Urias. Depois que ele fez todo aquele engano, toda aquela maquinação, irmãos, todo aquele mal intento. Irmãos, você vai ler o texto lá do acontecimento em que Davi cai com Betseba, irmãos, a Bíblia diz que ele tomou ela. Ele estava passeando no seu palácio, ele disse: uma mulher bonita, sou o rei, faço o que eu quero. Ele não deveria estar ali. Normalmente Davi estava nas batalhas. Naquele dia, irmãos, ele usou da sua posição, a sua hierarquia, o seu poder para manipular uma mulher. E a Bíblia diz que ele tomou Betseba. Ela não diria não. Ele usou da sua posição para se aproveitar da mulher de alguém. E depois, irmãos, que já tinha acontecido todo o problema, a Bíblia diz que ele pega e manda um general colocar Urias na frente da batalha, para que ele fosse morto. Medo gerou autopreservação. Você está entendendo? É semelhante ao que acontece aqui, irmãos. Abraão esquece, Sara era parte da promessa. Amém? Covardes, irmãos, não deixam legado. Nós somos chamados a ser ousados, a sermos corajosos. Nós temos uma mensagem, irmãos, de fé, de esperança, de salvação, que exige coragem em ambientes. É ou não é verdade? Exige exposição,
mesmo que isso custe a vida. Covardes não deixam legados. A segunda coisa, irmãos, é impossível construir legados em cima de mentira. É impossível deixar um legado relevante, irmãos, em cima de mentira. Olha o que o verso 13 nos mostra ali. Lê de novo, irmãos. Ele diz: diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa. Por amor a você, me conservem a vida. O que Abraão estava tentando fazer aqui, irmãos? Ele estava tentando ganhar respeito no meio de um povo desconhecido através de mentira. Ele estava tentando buscar relevância, ele estava tentando preservar a sua vida através de engano. Um mentiroso aqui, irmãos, leria esse texto e diria que Abraão ele não estava mentindo, ele estava apenas omitindo. Sabe por quê? Porque Sara era sim meia-irmã de Abraão. Ela era irmã por parte de pai. Nessa época que era ainda permitido, o Senhor depois na lei de Moisés, irmãos, proíbe esse tipo de casamento. Que é o que nós conhecemos por casamento consanguíneo. Amém? Casar-se com pessoas da família. Um mentiroso diria: Abraão não está mentindo, ele está apenas omitindo. Ou diria: é uma meia-verdade. É ou não é? Só que, irmãos, tem um problema. Meia-verdades não são verdades absolutas. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus de verdade absoluta. Jesus disse: eu sou Ele não disse: eu sou uma das verdades. Porque se tem várias verdades, irmãos, então a verdade é relativa. Meias verdades não são verdades absolutas. Você pode dizer um amém por isso? É impossível construir legados em cima de mentira, irmãos. Só que sabe qual que é o problema disso aqui, irmãos? Essa mentira de Abrão aqui aos egípcios, irmãos, se tornou uma espécie de estratégia na caminhada dele. Ele voltou a repetir essa mentira outras 2 vezes, irmãos, até a sua morte. E sabe o que é pior, irmãos? O seu filho Isaac fez a mesma coisa, mentiu da mesma forma. Sabe o que a Bíblia nos mostra, irmãos? Que famílias são destruídas por falta de verdade. O descaso com a verdade pode levar famílias à ruína. O descaso com a verdade, irmãos, pode interromper o seu legado. Se você tenta construir um legado, irmãos, importante, relevante, e quando eu falo de legado, não é apenas deixar herança, irmãos, mas é também deixar uma caminhada de fé, de esperança, de perspectiva, de futuro, além deste mundo. Você pode destruir se viver uma vida de meia-verdade, ou se viver uma vida, irmãos, de verdade que não é absoluta. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, qualquer que for a geração que nos seguir, irmãos, precisa saber que nós estávamos 100% com Cristo. Precisa saber que o meu pai, a minha mãe, andou como Enoque andou com Deus. Não que ele relativizava a verdade, não que ele andava assim dependendo da circunstância e assado dependendo daquilo que convinha. É impossível construir legados, irmãos, em cima de engano. E muitas vezes nós temos a tendência de Abraão, irmãos, de na nossa caminhada repetir os mesmos erros como estratégia de vida. E isso destrói, irmãos, a nossa casa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A Bíblia, eu vou chegar nessa parte, mas a Bíblia vai nos mostrar que Deus intervém. Mas às vezes pode ser tarde demais. Às vezes se acostumar com a mentira, irmãos, faz com que Deus se afaste de vez. Isso é um problema. Terceira e última coisa, irmãos. A Bíblia nos mostra ali no verso 16 que Abrão ele lucrou com o engano. Leia o verso 16 de novo comigo. Faraó, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que Abraão prosperou no Egito. Só que ele prosperou em cima de mentira. Ele prosperou em cima de uma mentira.
E aqui nós vemos uma coisa, irmãos, muito interessante. A Bíblia diz que ele lucrou com o engano, mas foi um lucro aparente. Sabe por quê? Primeiro, esse lucro que Abraão teve por causa do engano aqui, irmãos, fez com que ele se comprometesse junto a Faraó. Agora ele estava numa sinuca de bico, né? Por quê? Faraó começou a tratá-lo bem, irmãos, porque tinha interesses na mulher dele. Faraó começou a tratar Abraão bem, começou a dar presentes com segundas intenções. Sabe quem adora a segunda intenção, irmãos? Satanás. Porque Satanás é um excelente, irmãos, imitador. E através da imitação, ele engana. Satanás, irmãos, ele dá presentes, ele dá coisas em troca, irmãos. O pai da mentira nos dá, irmãos, presentes. Ele abençoa, ele faz o mentiroso lucrar, irmãos, mas nunca sem pedir algo em troca. Aliás, nós somos de uma geração, irmãos, que cresceu ouvindo que fulano e o ciclano tinham um pacto com o diabo. Por isso que eles enriqueceram. E daí sempre depois tinha alguém que dizia assim, morreu porque Satanás cobrou a vida. Quem já ouviu isso? Tem uma lista, irmãos, de artistas que morreram com 27 anos. E as pessoas dizem, no mínimo deu a alma para o diabo. É ou não é verdade? Se tem popularmente, irmãos, esse entendimento de que Satanás ele pode até ajudar, mas não sem pedir algo em troca. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos? Que Abraão ele se comprometeu com o engano, ele se comprometeu com o pai da mentira. Faraó aqui é uma representação de Satanás, como o Egito é uma representação do mundo. O que acontece, irmãos? Abraão se envolveu. E agora ele estava numa sinuca de bico, né? Ou ele falava a verdade, ou ele teria que ver a sua mulher ser violada. Lembre-se, Sara era parte da promessa. Segunda coisa, irmãos, parece que Abraão levou vantagem nessa situação, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus interveio, né, desfez a mentira, expôs a Faraó que Abraão estava mentindo, que Sara não era irmã dele, era a esposa. Amém? Daí o que Faraó faz? Vai embora, né? Ou seja, se tu lê o texto na corrida aqui, irmãos, tu pensa, poxa, lucrou. Ele viveu ali, né? Ele contou uma mentira, né? A Bíblia diz que ele cresceu, a sua casa cresceu. Irmãos, a Bíblia diz que ele ganhou ali, animais e pessoas, irmãos. Ou seja, escravos para trabalhar para Abraão. Você lê o texto e pensa, poxa, valeu a pena. Só que na sequência do texto, irmãos, a Bíblia diz que Abraão e Ló se separam. Sabe por que eles se separam? Porque Abraão enriqueceu demais. Eles começaram a brigar. Começou a haver contenda entre os pastores de ovelha de Abraão e de Ló. E por causa da intriga, por causa da crise gerada, por causa do aumento financeiro, a Bíblia diz que eles tiveram que se separar. Mas só se separou do sobrinho? Leia o texto desde o início no capítulo 12. Aliás, leia o final do capítulo 11. A Bíblia diz, irmãos, que ele sai de Ur dos Caldeus seguindo seu pai. Mas quando seu pai morre, é Abraão que toma a frente da comitiva. E então o Ló passa a seguir Abraão. Sabe por quê, irmãos? Você pode olhar o texto e pensar assim, mas foi só um sobrinho. Família era muito importante. Você precisa entender uma coisa. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, por causa da valorização exagerada, no bom sentido, da família. Há uma construção familiar, irmãos, desde o início de Gênesis. Nós estamos onde estamos porque Deus chamou e preservou legados familiares. Aliás, o povo de Israel foi escravizado na Babilônia. A Bíblia diz, irmãos, que o povo, né, o povo que estava escravizando, irmãos, a Bíblia diz que eles pegavam os jovens e colocavam eles em salas separadas e faziam eles escrever a Torá de cabo a rabo, apenas com a memória. E sabe o que acontecia, irmãos? Mesmo separados, eles escreviam exatamente igual. Por quê? Por causa do texto lá de Josué, em que Deus manda Josué, diga ao povo
para que eles coloquem na cabeça, na mente, no coração de cada criança que nascer, a minha lei. Legado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Amém? Parece que Abraão levou vantagem aqui, irmãos, mas isso gerou uma crise. O que a Bíblia nos ensina aqui? Não há fruto vantajoso na mentira, irmãos. A mentira nunca dá bom resultado. Aliás, é por isso que o mundo diz que ela tem perna curta. Porque a pessoa às vezes conta uma mentirinha, achando que vai aplacar uma série de problemas, e quando se desenrola, porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor, irmãos. Quando vem à tona, o resultado, irmãos, a catástrofe, era pior do que ter dito a verdade lá no início. Vira uma bola de neve. Não há fruto vantajoso da mentira. Pare de mentir, irmãos. Não é só mentir com a boca, é mentir com as ações. Não é só mentir com os lábios, é mentir com as mãos, com as pernas, com os olhos. Todo pecado é uma mentira. O pecado ofende a Deus, porque é mentira sobre Deus. Amém? Como eu estou dizendo, irmãos, viver no engano não compensa. Em Provérbios, irmãos, no capítulo 26. Abra lá comigo, nós já estamos encerrando. Olha só o que Salomão diz. Provérbios 26, verso 27. Ele diz assim: quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado. Provavelmente algumas traduções traduzem com quem fizer uma cova, nela cairá. Amém? Quem fizer uma cova, nela cairá. Aqui diz, na minha tradução, quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado. Viver no engano não compensa, irmãos. Isso prejudica o nosso legado. Sabe por quê? Porque o engano se volta contra o enganador, irmãos. E o pior, afeta muitas vezes o lar. Irmãos, existe uma responsabilidade sobre nós. Nós precisamos deixar um legado familiar. Não é sobre você individualmente, é sobre a sua casa. Amém? É sobre a sua casa, irmãos. Mesmo que seja um sobrinho distante. Como lá. Sobrinho não era distante, irmãos, mas era só um sobrinho, aparentemente. Mas família era muito importante. Amém? Só que nós lemos ali no final lá de Gênesis, irmãos, que Deus não ia permitir que um legado tão importante, irmãos, porque Abraão deixou um legado para nós. Amém? Deus não ia permitir, irmãos, que aquele legado fosse construído numa mentira. Então o que ele faz? Ele expõe. Ele traz luz, ele traz clareza, irmãos, em nome de Jesus. No mesmo texto lá de Provérbios, no capítulo 26, irmãos, não precisa ler, mas no verso 1, se eu não me engano, o Salomão ele diz assim: não é apropriado dar honra a um tolo. É muito forte isso, irmãos. Não é apropriado dar honra a um tolo. Deus não deixaria, irmãos, que Abraão construísse um legado que seria importante para muitas gerações em cima de engano. Então entenda uma coisa, Ele não vai permitir que você faça isso também. Se há um compromisso do Senhor com a sua casa, meu irmão, você pode ter certeza, uma hora, se você está vivendo no engano, Ele vai te expor. Porque Ele não, irmãos, Ele não volta atrás nas suas promessas, nos seus propósitos. Isso é importante para quem está começando a jornada, para quem está no meio da jornada, porque o que importa é terminar a jornada, mano. É o resultado final que importa. Não tenha medo, irmãos, de que o Senhor exponha os seus erros, as suas mentiras, porque Ele quer cuidar da sua casa. Ele não quer abençoar apenas você, irmãos, do ponto de vista material, mas Ele quer que você deixe algo, irmãos, para que as pessoas tenham fé genuína no mesmo Deus que você serve. Abraão, irmãos, ele foi exposto para ser chamado de pai da fé e não pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. Amém? Nós chamamos Abraão de pai da fé, não pai da mentira. Em nome de Jesus. Nós temos, irmãos, esses exemplos aqui, eles são expostos. E muitas vezes, irmãos, a gente fica até desconfortável
Poxa, ler isso de um homem chamado Abraão, que é tão importante para nós. Mas Deus expõe realmente, irmãos, para que a gente aprenda uma coisa. Abraão estava aprendendo também. Ele poderia confiar no Senhor. Qualquer circunstância, irmãos, ele poderia manter a sua fé firme. Eu e você também temos essa capacidade, irmãos. Porque o Espírito Santo está em nós, testemunhando a respeito de Cristo, que é o único fiador da nossa herança, irmãos. Ele é a nossa garantia. Nós não precisamos viver uma vida de mentira, uma vida de engano, porque a nossa fé é validada pelo Salvador de todos os homens. Amém? E nós depositamos a nossa fé, irmãos, mas também o nosso legado. Amém? Naquele que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Enfim, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos, irmãos, nos preocupar com aquilo que farão e com aquilo que falarão de nós quando não estivermos mais aqui. Amém? Que os nossos descendentes possam dizer: fulano andou com Deus e não abriu mão, em nome de Jesus. Vamos orar.